Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui, e a gente recém parou, né? Atracado na lida raiz, né, pessoal? Batendo enxada e batendo machado. Então veio uma chuvita buena, né, pessoal? Uma chuvinha calma, boa aqui. Em outras regiões não foi tão calma assim, né, pessoal? Aqui em São Gabriel, Rosário, aqui as regiões aqui perto, não foi bonita coisa, né? Mais de 200 milímetros em poucas horas, né, pessoal? Aí deu enchente, essas coisas, né, pessoal? Mas é o aquecimento global, né, pessoal? A meteorologia já tinha marcado isso aí, né? E marca aí um final de inverno, né, pessoal? Né? Com muita chuva, né? Então a gente hoje vai fazer um videozito assuntando com os amigos aí, compartilhando, falando sobre, voltando às origens, né, pessoal, do Rio Grande Antigo, né? Sabedoria popular, o folclore agrícola, né? Que o homem previa antecipado, né, pessoal? O tempo, né? Se ia ser um inverno rigoroso, um inverno chuvoso, né? Porque o gaúcho, todo o gaúcho em si, né, pessoal, não é só o cavalo e a gadaria, né? O gaúcho também ele tem 70%, 80%, né? Principalmente o antigo, ele era veterinário, né, pessoal? E 80%, 70%, 80% ele era o agrônomo, o agricultor, aprendendo, né, pessoal, né, com a própria natureza, né? Trazendo uma bagagem dos ancestrais e assim que ia por diante, né, pessoal? Então a gente, quando fala da geração passada, não quer dizer que a geração passada é melhor que a geração presente, né, pessoal? Não, não tem nada a ver. É que uma, né, ajuda a outra, né, pessoal? Então a gente passou por 2 décadas, né, 2 milênios, e tem esse privilégio, né, de trazer um conhecimento na mala de garupa e compartilhar, principalmente aos mais novos, né, pessoal? Claro que os mais raízes aí sabem, né, que é benéfica essas coisas, né, pessoal? Até hoje, né? Então a gente tem que ser forever young, né, pessoal? Jovens para sempre, né? A gente tem que viver a vida, cada ciclo, cada momento, né? A cada geração a gente tem que se atualizar, acompanhar, né? Mesmo tendo os prós e os contras, a gente aproveita o que é benéfico, né, pessoal? A meteorologia já vinha antecipada aí falando, né? Em São Joaquim fez 4 graus negativos, agora teve uma espécie de um tornado, lá foi a coisa mais horrível, né, pessoal? Então, tudo tende a ficar assim, né, pessoal? Muitas chuvas, tudo misturado. Aqui então tá na moda Daniel Sana, pessoal. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. E aí que vem os estados gripais, né? Não é frio intenso para essa época, né, pessoal? 2 graus, né? Então tá tudo mudado, né, pessoal? Até o tempo, né? A natureza, né? Bem abalada e os climas, né? Tudo junto e misturado, né, pessoal? Então se sai de carro tem que sair com um closet, um guarda-roupa, né? E se sai a pé, tem que sair de mochila e mala de garupa, né, pessoal? Porque sai pela manhã, 2 graus, frio, intenso. Depois chega a tarde, né, esse calorão, né, 22, 25 graus, né? Então tudo misturado. Já estamos prevendo mais chuva para cá, né, pessoal? Mas aqui foi uma chuva boa, calma, né? E a gente vai estar mostrando ali para os amigos, né, como é que o gaúcho, né, pessoal, principalmente o campesino, né, várias, né, pessoal, essas sinais atmosféricos da natureza, que o gaúcho se beneficiava para saber, né, as enchentes de Santa Rosa, enchentes de São Miguel, que é no final de agosto, depois os ciclos lunares também, né, pessoal, que agora a gente vai estar, domingo que vem, agora já entra a lua minguante, a gente tem as podas de roseiras, as podas de videiras, frutíferas, e vai estar compartilhando e passando para os amigos, né, as técnicas que a gente aprendeu, né, pessoal, e os fungicidas caseiros, que também são eficazes, né, a semente crioula, né? Tudo orgânico, né, pessoal? E saudáveis, né? Que faz bem pra gente, né? Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né, pessoal? Como diz o gaúcho, né? O tabagismo, né, pessoal, já está no próprio mato de cigarro, que faz mal, é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte, né? Assim também como né, os defensivos tóxicos, né, pessoal? Nas lavouras, né? A gente sabe que faz mal e consegue consumindo, né, pessoal? Porque é difícil, né, pessoal? Mas tem países já investindo bem, né, e a passos largos nesses restaurantes orgânicos e alimentos orgânicos, tudo natural, né, pessoal? Sem veneno, sem agrotóxico, que isso aí vem trazer, né? A longo prazo vem trazer muitas doenças que foi
comprovado pela ciência e pela medicina, né, pessoal? Mas é a luta, né, pessoal? A gente tem que, né, cada um de nós fazer a nossa parte, porque a natureza tá assim, né, pessoal? Agora, né? Quando vem chuva, é chuvaradas, quando vem estiagem, a estiagem é grande, né? Mas ainda os prognósticos antigos ainda dão certo, né, pessoal? Se baseando pela natureza. É que o homem campesino se baseava, né, para as plantações, para as criações, né, e o dia a dia no campo. Então, um dos prognósticos, né, pessoal, do Rio Grande Antigo, que o campesino se baseava, né, é os cupinzeiros, né, pessoal, os cupinzinhos de jardim, que não é cupim de formiga, né, o cupim de formiga ele é bem grande, né, pessoal. Cupim de formiga ele dá no campo bem grande, que dá até para fazer forno, né, para fazer os pães campeiros. Então esses cupinzeiros assim não é de formiga, ele é de minhocas, né, que a gente encontra pelos jardins, em piquetes assim, né, são baixinhos, é um perto do outro, que indicavam um inverno seco, né, pessoal. Então é as minhocas, né, que vem para cima, né, pessoal, pegar a chuva que veio, e aí ela faz esses cupinzeiros aí, né, para quando chover vir mais água na terra seca, né, que sinal que vai ser um inverno seco. Os gaúchos tinham essas previsões, assim. E é bastante cupinzeiros, né, pessoal, que dá nas gramas, assim, ó, uns montinhos de areia, de terra, né, de terra preta, que é as minhocas que fazem, né, pessoal, não é os formigueiros. Então quando tem bastante assim, é que a terra tá bem úmida embaixo, né, mas eles fazem isso aí porque a natureza, né, pessoal, mostra que se baseavam assim os campesinos, que ia ser um inverno bem seco, quando tinha esses cupinzeiros de minhoca, assim, né. E depois, né, pessoal, tem bem as azedinhas do campo, né, aquelas florzinhas que dão um bulbinho, que dão uma raiz, né. Tem as lilás, tem as amarelas e as brancas. Essa hora as azedinhas elas fecham, né, pessoal. Mas tá cheinha, lilás, elas abrem de manhã, essa hora da tarde com sol, elas não abrem. Então essas azedinhas lilás, né, pessoal, dava tudo a entender que ia ser um inverno bem seco também, né, pessoal. Que ela dá um bulbo subterrâneo e nos períodos de outono e inverno é que o homem do campo se baseava nessas florzinhas azedinhas. As amarelinhas era bastante chuva, inverno chuvoso. Branca era um inverno assim regular. E quando tem bastante lilás assim, é sinal de inverno bem seco. Então era o jeito que o gaúcho se baseava, né, pessoal? E sabia do tempo. Então, né, pessoal, se baseando no folclore agrícola, né, os presságios do homem do campo antigamente, né, pessoal, era o que tinha, né, e o que dava 90% certo, né, pessoal. Então a gente viu ali, né, os cupinzeiros de minhoca, né, bastante no jardim, e as azedinhas do campo lilás, é sinal de inverno seco, né, pessoal. Era o prognóstico do homem do campo. E esse ninho de João de Barro também, mas esse aqui não dá para se basear esse ano, né, pessoal? Esse aqui já faz uns 4 anos que foi feito. Mas quando a gente vê novo assim, né, nos palanques, nos mourões, né, nos postes, no campo assim, a gente vê bastante, né, o ninho do João de Barro, que é esse animalzinho de silvestre, né, pessoal, arquiteto da natureza, né? Pedreiro, né, pessoal, que faz as casinhas assim. Então essa casa aqui foi feita há mais de 5 anos, né, pessoal, mas fez com as costas pro lado do Uruguai, pro lado dos hermanos, e é da onde vem o frio. Então quando ele faz com as costas pro lado do Uruguai, é um sinal de inverno bem rigoroso, com muitas chuvas, né, que foi o que ele fez na época. E quando faz com essa abertura da portinha pro lado do sul, pro lado dos hermanos do Uruguai, é um inverno seco, que aí não tem problemas de chuvas, ele faz a porta, né? Então é um animal bem sensitivo, né, pessoal, que fazia, né, as casinhas já prevendo o rigor do inverno, né, aqui nos Pagos do Sul. Então essa aqui é uma casa que não dá para se basear, né, pessoal? Tem que ver, achar no campo uma mais nova e ver. Se tá com a portinha pro lado do Uruguai, é um inverno seco mesmo, né, pessoal? E vários outros presságios que tinha o homem do campo, né?
a meteorologia, né, pessoal, do passado, né, do homem antigo. Também se baseava na lua, né, pessoal, na lua cheia. A gente está na lua cheia, não cheguei a observar, vou ver se vejo hoje. Que tava de chuva aqui, né, não tem como ver, né? Agora que tá as noites claras a gente vai ver. Uma suposição, né, pessoal, que é a lua cheia, né. Então tem aquele arco-íris que dá na volta da lua, né, um elo que dá, né, uma roda assim, né, pessoal. Uma roda íris na volta da lua cheia. Se essa volta tiver próximo da lua aqui, né, pessoal, é sinal de inverno seco. E quando essa volta de elo de íris, assim, de arco-íris, né, pessoal, estiver bem longe, né, estiver longe assim, né, uma circunferência bem longe da lua, era sinal de muita chuva, bastante água. E eu não cheguei a observar, vamos ver se a gente vê hoje, que hoje a lua, hoje vai ter estrela, né, pessoal, já tá mais, não tá de chuva aqui. Então e o bicho da chuva também, né, pessoal, que o bicho da chuva, o bicho preto, também tem nas músicas, né, gaúchescas que falam do bicho preto, o bicho da chuva. Ele é semelhante a um maranduvá, né, pessoal, mas é milhares de bichinhos um em cima dos outros, assim, eles vão indo, né. Então quando eles vão coxilha para cima, assim, para os montes, para as colinas, é sinal de inverno chuvoso. Eles estão saindo das aguadas, né? E quando eles vão para lugares mais baixos, assim, para as várzeas, é um sinal que vai ser um inverno seco. Mas a gente nem tem visto mais, né? Bicho da chuva, o bicho preto. E vários outros prognósticos que tem, né, pessoal? Que a gente passa para os amigos aí o que a gente sabia, né? Que a gente ouviu falar e traz na mala de garupa. Os ventos solares também, né, pessoal? Quando entra o outono, mês de maio, quando nasce o sol no mês de maio, a gente vê, né? Se tiver ventos solares a hora que nasce o sol, é um sinal de inverno bem seco, né? Os ventos solares faz baixar a temperatura, né, pessoal? Às vezes está bem frio pelo amanhecer e a gente pensa que vendo os raios solares vai aquecer. Aí que se engana, né? Quando o sol nasce, baixa mais 2 graus. Até aquecer bem mais, né, pessoal? Então a gente vê pelos ventos solares se o inverno, né, se tiver bastante vento solar a hora que nasce o sol no outono, vai ser um inverno rigoroso, né, de frio e seco. Então era isso aí, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Até o próximo vídeo, né, pessoal? E fique todos com Deus.